Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 8 dicas para ajudar no processo de alfabetização da sua criança. A gente sabe que o processo de alfabetização dura anos, né? E vai muito além de aprender a ler e escrever. Além disso, envolve uma série de pré-requisitos para que a alfabetização seja de fato um processo adequado e saudável para a criança. Mas mesmo assim, quando a criança chega aos 4, 5, 6 anos, muitas famílias apresentam uma grande ansiedade e insegurança. Pensando nisso, eu elaborei 8 dicas para tornar esse processo mais simples e prazeroso para todo mundo. Para começar, crie um ambiente alfabetizador em casa. Põe um alfabeto na parede, o nome da criança, põe etiquetas pela casa. Uma dica bem bacana é ler esse livro aqui, ó, Perigoso. Esse livro é muito legal. Conta a história de uma topeira que etiquetava tudo que via pela frente. E aí é a deixa para você criar essa brincadeira em casa também. Põe etiqueta, gente, em tudo que você puder pela casa. Por exemplo, assim, na sapateira, você vai pôr escrito sapateiro ou então sapatos. Na geladeira, você põe um papelzinho escrito geladeira. Etiquetar as coisas ajuda também a criança a se familiarizar com as palavras. O ideal é que as palavras sejam escritas sempre em caixa alta, que é esse tipo de letra aqui, ó, toda em maiúsculo. Mas caso a criança já esteja aprendendo na letra cursiva, você pode também criar esse ambiente em letra cursiva, não tem problema. Segunda dica, faça brincadeiras que estimulem a consciência fonológica da criança, que estimulem a representação mental dos sons que compõem a palavra. Isso é muito importante. Você pode aproveitar os momentos de bobeira, brincar no carro, enfim, você pode brincar em qualquer lugar. Desenvolvendo a consciência fonológica, a criança percebe que as palavras têm vários sons que podem ser manipulados, que podem ser modificados. A criança percebe que pode brincar com esses sons. E para ajudar a criança a desenvolver essa consciência fonológica, você pode, por exemplo, criar uma brincadeira em que precise rimar palavras. Por exemplo, a palavra tubarão, rima com o quê? Pirão, camarão, casarão, balão. Aí vocês podem usar a imaginação. Ganha quem conseguir rimar mais palavras, por exemplo. Outra forma de desenvolver a consciência fonológica. Encontrar palavras que comecem com o mesmo som. Maria, Mariana, maçã, mapa, madeira. Vocês podem até brincar também com a troca de letras. Por exemplo, eu tenho a palavra gato. Se eu troco o G pelo R, vira rato. Se eu troco o R pelo P, vira pato. Se eu troco o P pelo M, vira mato. Entende? É fundamental mostrar à criança também como se pronunciam esses fonemas. Isso também é muito importante, gente, porque produzir de maneira inadequada esses fonemas pode prejudicar o processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, por exemplo, a palavra lápis. Peça para ela observar o movimento da sua boca, o movimento da língua. Onde a língua fica quando a gente pronuncia essa palavra? Como que ela se movimenta? Essa percepção é fundamental para um adequado processo de alfabetização. Vocês podem, inclusive, usar um espelho, tá? Para que a criança veja os movimentos que ela está fazendo. Fica mais lúdico e também fica mais divertido. A terceira dica é leia com a criança diariamente. Livros interessantes e próprios para a idade, tá? A leitura favorece o contato com diferentes tipos de texto, desenvolve a criatividade, desenvolve a linguagem, amplia o vocabulário. Vixe, eu ficarei aqui horas falando dos benefícios da leitura e da contação de histórias. Então, abuse da leitura, invista em bons livros. Outra dica super bacana é deixe pequenos recadinhos para a criança pela casa em momentos assim inesperados. Por exemplo, escreva "eu te amo" e deixe na cama para que quando ela acorde ela veja. Isso é muito legal, gente, e ajuda a estimular a criança a escrever também. Quinta dica, incentive a criança com atividades próprias para a idade de acordo com a fase da criança. Muitas famílias acham que oferecer atividades em níveis mais elevados vai desenvolver melhor a criança, mas na verdade não é, tá? Uma criança que recebe uma atividade muito mais difícil, que não corresponde à idade dela, tende a desestimular ou pode até desenvolver um quadro de baixa autoestima. Sexta dica, dê significado à aprendizagem da criança. Para a criança tem que fazer sentido aprender. E aí de vez em quando você aponta como é legal ela estar vivenciando esse processo de alfabetização, pois logo logo vai poder escrever uma cartinha para alguém, vai poder ler as regras de um jogo para não ser enganado. Se a criança gosta muito de ajudar na cozinha, por exemplo, você pode mostrar a ela como é legal estar aprendendo a ler para entender e acompanhar a receita. Sétima dica, gente, ofereça atividades manuais e, se possível, brinque junto com a criança. Massinha de modelar, pintura, recortes, rasgar papel de diferentes texturas.
Essas atividades desenvolvem a motricidade, a criatividade, o planejamento, concentração e tudo isso é importantíssimo para o processo de alfabetização. 8ª dica, comemore as conquistas e não reprima a falha. Às vezes a gente deixa a nossa ansiedade falar mais alto, né? Assim, o medo da nossa criança não acompanhar o ritmo da turma ou não atender às nossas expectativas faz com que muitas vezes a gente fique impaciente ou nervoso diante de uma dificuldade na tarefinha, por exemplo, né? Assim, e aí é que mora o perigo. Quanto mais a gente brigar com a criança, ficar nervoso, ansioso, estressado diante de um desafio ou obstáculo da criança, menos ela vai querer fazer as atividades. E aí meu conselho é o seguinte, paciência. Errar, gente, faz parte do processo de aprendizagem e é fundamental para o desenvolvimento de qualquer um. Gostou? Você conhece alguém que também tem uma criança em fase de alfabetização? Compartilhe esse vídeo e vamos juntos ajudar o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo.